Queridos amigos e irmãos, bom estar com vocês aqui de novo no nosso 11º estudo dos 50 Mandamentos de Jesus. Tem sido interessante, para mim a vida tem sido muito interessante ter visto essas ordens de Jesus até aqui como ordens bem claras de Jesus para os seus discípulos. Ele espera que a gente possa estar vivendo em obediência àquilo que ele manda. A gente muitas vezes conhece todos esses textos, mas quando a ênfase está nisso, é uma ordem de Jesus. Ele espera ser obedecido porque ele é o Senhor e eu sou o seu servo, portanto, devo obedecer de coração. Então, nós vamos para o de número 39 agora, que encontramos em Mateus 22, no versículo 21. O texto ele é mais longo, mas aqui Jesus então responde: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De novo um imperativo. Dai a César e dai a Deus o que é de cada um. O que é de César? Do governo, né? E o que devo dar a César? Jesus aqui aproveitou a ocasião porque vieram com uma tremenda armadilha. Realmente vieram muito bem armados. E vieram dois grupos. O grupo dos discípulos dos fariseus e o dos herodianos, que era um partido ligado ao governo romano. E é interessante porque os dois se juntam e se unem ali para ir contra Jesus. A gente vê isso às vezes na Bíblia, inimigos acabam se unindo para ir contra um outro. E é o que acontece aqui também, porque os fariseus não se entendiam com os herodianos de maneira nenhuma. Mas agora eles vieram com a armadilha. E a armadilha era: é lícito pagar tributo a César? Se Jesus dissesse que não, os herodianos levariam essa questão logo para o governo e Jesus teria um grande problema. Se Jesus dissesse sim, os fariseus tomariam a questão e diriam: é um inimigo do povo. Porque a questão do tributo, da cobrança de impostos, naquele tempo era um problema muito sério para os judeus, porque eles estavam vivendo em território ocupado, ou seja, era o território deles, mas os romanos haviam tomado e ocupado aquele território. E ainda pediam um imposto sobre cada pessoa, cada cidadão do Império Romano. Era uma moeda, o denário. E isso para eles não era fácil. Também não seria fácil para nós, né? Imagina, por exemplo, se os argentinos fossem mais fortes que o Brasil, invadissem o Brasil e tomassem conta do Brasil, e agora os argentinos cobram impostos da gente, e levam lá para a Argentina. Então era uma situação assim, um pouquinho parecida. Mas Jesus, ele desarma esses dois grupos que vêm juntos, e ele simplesmente diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele simplesmente diz: os impostos eles são devidos ao governo, portanto paguem os impostos. Esse é o dever de vocês. O governo espera que vocês paguem os impostos são direito dele, portanto paguem os impostos. E Jesus não para ali. No B, o que é de Deus? O que devo dar a Deus? É interessante que Jesus pede para que eles lhe deem uma moeda. E quando ele recebe a moeda, ele diz de quem é a efígie, a cara nessa moeda. E eles dizem do imperador. E aí Jesus diz: então deem a ele aquilo que é dele. Mas a imagem naquela moeda era o imperador. E agora Jesus ele não para ali só com deem a César o que é de César, mas deem a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Onde é que a imagem de Deus está
marcada, fundida em nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, cada ser humano. E, portanto, cada ser humano, por direito, é de Deus. Nós, que somos de Cristo, nascidos de novo, nós entendemos isso, que a nossa vida pertence 2 vezes a Deus. Uma vez por direito, porque somos criatura dele, e outra vez porque fomos comprados por um preço altíssimo, o sangue de Jesus, lá na cruz. Portanto, devemos dar a Deus o quê? As nossas vidas, todo o nosso ser. Assim, devemos nos render completamente a Ele e diariamente ver áreas da nossa vida que não estão rendidas a Ele, para nos rendermos completamente a Ele. Existem outras áreas também, onde nós devemos dar a Deus o que é de Deus. Devemos ser agradecidos. Todo agradecimento, todo louvor deve ser dado a Deus, que tão bem, com tanto amor, cuida da gente. Toda glória deve ser dada a Deus. Por isso, lá no Apocalipse, mostra aquela multidão diante de Deus e dizendo a Ele, toda glória, toda força, toda honra, tudo a Ele. Vamos para a terceira, C. Pense nos benefícios que temos como cidadãos por termos um governo. Pensar nisso pode ajudar na disposição de ser agradecido e pagar os impostos. Imagina se nós não tivéssemos um governo. Possivelmente teríamos um caos, possivelmente estaríamos em uma guerra civil constante. Nós vemos na Bíblia, quando no livro de Juízes não havia um governo, cada um fazia o que bem achava, que desastre era dentro do próprio país. E não só isso, eles não tinham proteção dos países porque não conseguiam montar um exército. Então os vizinhos invadiam e tiravam deles as suas riquezas. Imagina como seria. Ou seja, ter um policiamento, ter essa proteção do governo, faz com que possamos viver essas vidas, a vida em paz como nós a temos. Depois, claro, temos as estradas, temos escolas, temos hospitais, temos, inclusive diferente de muitos países, por exemplo, o SUS. Eu já morei em outros países, pessoas que ficavam doentes se endividavam demais, porque não tinha um sistema único de saúde. No Brasil a gente reclama muito, mas nós podemos dar graças a Deus pelo sistema único de saúde, por mais talvez frágil que seja e às vezes um pouco fraco, mas ele oferece uma ajuda e também isso é um benefício. Bom, e assim com certeza tem mais ainda. Quando a gente pensa nisso que a gente ganha, fica bem mais fácil de a gente pagar os impostos. A gente se concentra muito na corrupção. Estão pegando o dinheiro lá, mas é verdade, tem corrupção. Mas a maior parte do dinheiro ainda vai em benefício à população. D. Pense nos muitos benefícios recebidos de Deus. Pensar nisso pode ajudar na disposição de uma entrega sempre maior. Pense também sempre naquilo que Deus faz. Salmo 103 para mim é tão importante. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Nossa, imagina, levanta de manhã cedo e você pode levantar com saúde. Você tem força para trabalhar. Você pode mover cada um dos teus, Você pode mover as tuas pernas, teus braços, está tudo funcionando. Você veste roupa, você pode dar graças que tem a roupa, coloca os sapatos, você levanta de uma cama quentinha, você tem um teto sobre a tua cabeça. Tudo isso, na verdade a gente diz, sim, eu conquistei porque eu trabalhei. Por trás de tudo isso, no fim das contas, está Deus,
que te deu a força, a capacidade, a vontade e tudo mais para você conseguir tudo isso. E tantas outras coisas que nós recebemos dele, a força diariamente, a sua palavra que é tão preciosa, sobre tudo aquilo que Jesus fez por nós, a salvação. Isso sempre, todo dia tem que ser algo tão especial de saber, puxa, eu não merecia, mas eu tenho a salvação. E eu já posso louvar e agradecer a Deus também por aquilo que eu ainda não tenho. Por coisas que ainda não aconteceram, que eu estou esperando, pelas quais eu tenho orado. E por coisas que são enormes, como o céu, a vida depois dessa. Então, Deus, Ele tem preparado tanta coisa linda para aqueles que amam Ele, e que Deus te ajude a abrir os olhos e que a tua vida assim possa ser cada vez mais rendida a Ele. Vamos ao próximo, agora já de número 40, faltam 10. Está em Mateus 22, 37. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. São dois mandamentos que já eram conhecidos, mas ninguém nunca havia colocado esses mandamentos assim, um do lado do outro, como Jesus. Inclusive aqui a gente vê um homem que quer criar uma armadilha para Jesus, colocar Jesus à prova, e Jesus aproveita cada ocasião para ensinar e instruir. Então, aqui nós temos esse grande mandamento já do Antigo Testamento, que é reenfatizado por Jesus quando alguém pergunta para ele. Nós conhecemos bem, desde a escola dominical, para aqueles que estão na igreja desde pequenos, sabemos esse versículo de memória, mas como amar a Deus? Como é que nós podemos amar a Deus? Jesus diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Marcos ainda diz, com toda a nossa força. E a pergunta é, sim, devo amar Deus assim, com a minha mente, com o meu coração, aqui tem a ver com as emoções, porque também sou uma pessoa emotiva, que devo adorar e expressar as minhas emoções e o meu amor a Deus dessa maneira. E com toda a alma, com toda a minha vontade, isso é o que Jesus enfatiza aqui. Já no Antigo Testamento fica claro o que Deus espera. Como amar a Deus? Deus nós amamos de uma maneira diferente do que os nossos filhos, nossa esposa e outras pessoas. Muitas pessoas confundem e acham que por dizer coisas bonitas para Deus, isso é amar a Deus. Claro que se pode dizer e expressar o que está no nosso coração, mas existe uma maneira que Deus determinou e a maneira como Ele quer ser amado. E Ele estabeleceu isso já lá no Antigo Testamento. Ele diz: agora, pois, Israel, que é o que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames, o sirvas de todo o coração e de toda a tua alma. Um pouco parecido com o que a gente viu aqui em Mateus 22. Mas é isso que Deus já revelou ao povo de Israel, que Deus espera que nós o amemos. Como? Temendo a Ele, levando Deus a sério, respeitando Deus que é Deus, e que obedeçamos a Ele. Esse é um aspecto muito, muito importante. A obediência e o temor a Deus é a melhor maneira de nós mostrarmos que nós o amamos. É claro que através do louvor, da oração, da nossa comunhão com os outros e tudo, a gente expressa esse amor. Mas
precisamos olhar e dizer: como é que eu estou amando a Deus? Realmente estou levando Deus a sério e a sua palavra, obedecendo o que Ele me diz? Muito bem, sigamos crescendo nisso. Como é que Jesus amou a Deus? Exatamente dessa maneira. A característica de Jesus é que Ele mesmo diz ali, né, em João 4, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ele tinha isso como uma prioridade, obedecer ao seu Pai. E ele foi obediente até o final, custe o que custar, né? Assim Jesus foi obediente. Uma morte cruel, ele morreu por nós. Por quê? Porque ele amava o seu Pai. Então, fica aí o exemplo de Jesus. Jesus enfatizou a palavra de todo. Em que áreas na minha vida preciso crescer no amor a Deus? O que preciso abraçar? O que preciso deixar? Bom, aí fica com você. Veja em que áreas da tua vida você está sentado no trono, você tem o comando, você não está em obediência plena, né? Não vale a pena. Entrega tudo a Ele, decida obedecer, custe o que custar. E o 43, que está ligado aqui, que eu já li, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus é o exemplo perfeito de amor ao próximo. Na sua relação com o próximo, que histórias da Bíblia nos mostram esse amor? A relação com o próximo não é uma relação necessariamente marcada, né? Onde o amor é marcado pela obediência. Claro, dos filhos aos pais, sem dúvida nenhuma. Mas, sobretudo, a essa entrega e disposição de ajudar o outro. E eu pensei assim, abri a minha Bíblia aqui em Marcos capítulo 1, e aí nós temos um dia praticamente na vida de Jesus, nesse capítulo 1, e Jesus ele vai para a sinagoga. Quando ele está na sinagoga ensinando, de repente um homem endemoniado começa a manifestar o demônio, e isso sempre, né, causa um tremendo de um tumulto. E Jesus, ele não ridiculariza esse homem, ele não faz um espetáculo desse homem, chamando esse homem para frente, procurando fazer uma entrevista com os demônios e todo esse tipo de coisa. Não. Jesus só diz ali no versículo 25 do capítulo 1, cala-te e sai desse homem. Poucas palavras é o que ele diz. E o espírito maligno sai e esse homem é libertado desse espírito e, claro, a fama de Jesus corre a partir dali. Mas Jesus imediatamente cuida do problema desse homem. Ele está ensinando. Para ele, o ensino era mais importante que as curas e os livramentos. Mas aqui agora aparece um homem com essa necessidade e Jesus vai diretamente, ele não perde tempo, ele está ali para ajudar. Ali Jesus sai da sinagoga, aí a Bíblia diz que ele vai para a casa de Pedro. Jesus não tinha nenhuma casa própria, ele tinha a sua vida centrada no Pai e no próximo. Ele vivia de uma maneira simples, mas dedicada ao outro. Quanta energia nós gastamos para juntar tanta coisa, né? Jesus gastava a sua energia e sua força para abençoar os outros. E a sogra estava acamada, e aí é interessante, ele soube dessa situação, e a Bíblia diz, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ele vê a necessidade ali na casa. Ninguém tem que falar para ele, mandar, ele vai e se aproxima dela, e aí a gente vê esse gesto carinhoso, que a Bíblia mesma, que o autor, né, o Marcos, viu aqui, tomou-a pela mão. Ela está doente, ele pega primeiro na mão, não sabemos quanto tempo ele ficou segurando, e ele a curou.
Dali, Jesus vai dormir. Na manhã seguinte ele levanta para orar, comunhão com Deus. E logo quando ele está saindo, depois da oração com seus discípulos, veio um leproso, está lá no versículo 40, e os leprosos, eles viviam fora das cidades, excluídos, comendo restos. Quando alguém se aproximava, eles tinham que se distanciar, porque não podiam se aproximar, e tinham que gritar, sou leproso, ou imundo, imundo. E agora chega esse homem, possivelmente de longe. Ele mantém lá os 6 metros de distância, 6, 7 metros de Jesus. E só diz, Jesus, se você quiser, você pode me limpar. E aí Jesus diz, quero. Jesus, a Bíblia diz que Jesus o toca. A palavra grega diz que Jesus o abraça. Jesus abraça, e eu fico pensando quanto tempo aquele homem não sentiu uma mão, um abraço, nem nada daquilo, né? E aí então Jesus diz, quero, fica limpo. E o homem fica limpo. Jesus o cura. Agora o que a gente vê, você e eu talvez, às vezes vamos orar e vamos nos empenhar, não vamos ver essa cura assim, dessa maneira, apesar que a gente deve orar e esperar que Deus cure, mas simplesmente esse gesto de estar pronto, não dar meia volta, não esquivar, né? E abraçar, se preocupar, tomar nos braços, né? Porque Jesus aqui não cuidou só do corpo desse homem, Jesus cuidou do coração desse homem, cuidou das emoções, possivelmente muitíssimo ferido. Então, lindo a gente ver. E aqui eu poderia continuar com a cura do paralítico logo em seguida, o chamado de Levi, né? Ninguém teria chamado um fariseu não, um cobrador de impostos como aquele, rejeitado por toda a nação de Israel e tudo isso. Mas Jesus, ele via o valor do homem que estava sentado atrás da mesa. E Jesus o chama para segui-lo, sem esses preconceitos, e simplesmente faz o convite. Aí depois continua, eu vou parar por aqui, porque eu posso ir por todo o Evangelho de Marcos, falando aqui das diferentes ocasiões onde nós vemos que Jesus realmente, né, ele nunca priorizou o amor ao próximo, ele sempre priorizou o amor ao Pai. E isso também tem que ser a nossa prioridade. Agora, quando nós nos relacionamos bem com Deus, nós vamos nos relacionar bem com o nosso próximo também. Se você não se relaciona bem com o teu próximo, é porque você não está se relacionando bem com Deus. Eu percebo isso na minha vida. Sempre de novo. Quando, de repente, num dia eu estou áspero, estou amargo, é porque naquele dia faltou comunhão, presença do Espírito Santo na minha vida. Não. Então, é voltar para a fonte. Terminando B, percebo que na minha vida estou crescendo no amor ao próximo. Crescendo. Onde preciso melhorar. Muito bem, que Deus te ajude a crescer e a cumprir, sobretudo, esses 2 grandes mandamentos. E você vai ter uma vida plena e você vai ser usado por Deus de uma maneira que nem imagina. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo, se Deus permitir.